Bora. Quarentinha me avisa, hein? Doutores, doutoras, amigos aí da Faculdade Legale, aqui é o professor Custódio Nogueira, juntos aí mais um encontro dentro do contexto aí da execução, e hoje nós vamos tratar de um super tema que se chama embargos à execução. Embargos, não é? Como brecar a execução, é o ponto muito importante para o advogado que atua para o empregador, que em regra é o executado, e que então vai apresentar os embargos à execução. Essa peça, embargos à execução, ela tem uma carona de petição inicial. Embargos à execução é bem uma petição inicial. Embargos de terceiro, eu tenho um curso também, fora esse aqui, específico para embargos de terceiro, um para cada um, para o colega ter bastante segurança para entender. E o embargo de terceiro ele é outra peça que é uma carona de petição inicial. Imagina você que embargos de terceiro tem inclusive valor da causa, né? Portanto, são peças, atos processuais praticados por aqueles que estão sofrendo a execução. É muito importante que o colega acompanhe o encontro de embargos de terceiro, para saber quando o seu cliente será terceiro e você não atravessar o samba e entrar com embargos de execução quando deveria ter entrado com embargo de terceiro. E às vezes entra com embargos de execução quando deveria ser de terceiro. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Na medida do possível, naturalmente a gente vai abordando essa questão. Na carona desse raciocínio de que embargos de execução, ou mesmo de terceiro, é uma legítima petição inicial, eu chamo o colega para uma discussão aqui. Você entende que os embargos de execução, ou os embargos de terceiro, ele é uma ação incidental dentro de um processo que já está caminhando, portanto, a grosso modo, um processo novo dentro de um processo antigo, ou você entende que os embargos à execução é mera fase processual dentro da execução, dentro, portanto, de um processo só? Então vamos lá. O processo começa lá na vara do trabalho, na fase do conhecimento com a distribuição da petição inicial. Beleza. E aí? Aí vai andar toda a fase do conhecimento, que vai até o trânsito em julgado. Transitou em julgado, volta para a vara, começa a execução. Muito bem. Se você está fazendo esse meu curso aqui de embargos de execução, aí eu posso te lembrar que eu tenho cursos como esse, pontuais, de execução, tópico por tópico, né? O que é um título executivo judicial, extrajudicial, como que é a liquidação, como que é a impugnação, como que se faz essa liquidação, cálculo, arbitramento, artigo, tudo isso daí, bem passo a passo, cursos específicos. Muito bem. Então, transitou em julgado, voltou para a vara do trabalho, as partes vão participar da liquidação até que o juiz homologa, e aí tem um valor devido, cabendo a impugnação nos termos lá do 879, parágrafo 2º. Muito bem, superado isso tudo, dentro do contexto do direito privado, né, que é a regra geral do exercício da advocacia, devo lembrar que a advocacia contra o empregador, aí, a fazenda pública, na Justiça do Trabalho é muito boa e rende bons proveitos econômicos aí para o advogado. E aí, então, considerando que o executado é pessoa jurídica de direito privado, esse empregador, então, executado, ele vai ser citado, a CLT não é omissa, 880 da CLT, parágrafo 2º, vai ser citado, inclusive, para o oficial de justiça. Pessoalmente, esse empregador, esse executado, vai ser citado para fazer o pagamento, não é? Muito bem. E aí, se ele não fizer o pagamento, vai dar andamento na execução, ele não garantir a execução também, o advogado do empregado vai ter que dar andamento na execução por conta do artigo 878 da CLT, que determina que o advogado aí do exequente tem que dar andamento na execução, senão começa a contar a prescrição intercorrente. Se não pagou e não nomeou bens o executado, aí o exequente vai ter que se virar nessa execução aí. E vai batalhar para ver se consegue penhorar alguma coisa. Se penhorar alguma coisa, aí pode surgir a possibilidade para o empregador apresentar um embargo de execução.
E, mesmo que esse empregador garanta a execução pagando, o empregador também pode apresentar o embargo de execução para discutir algumas matérias que nós vamos estudar aqui. Matérias de ordem pública, por exemplo. Nesse contexto todo, haverá, então, a apresentação desse embargo de execução. É aí que eu pergunto, aquela questão inicial. O colega entende que a hora que o executado apresenta o embargo de execução, esse embargo de execução abriu um processo incidental dentro dessa reclamação trabalhista, que já vinha desde a fase do conhecimento, ou o colega entende que esse embargo de execução é um ato dentro da fase da execução e que não há que se falar em incidente processual, que é tudo uma coisa só. Por que é importante saber disso? Pelo mesmo fato que é importante saber tudo em direito. Por que é importante saber tudo do direito? Porque tem dinheiro envolvido, de uma maneira bem objetiva. Vai ser difícil você ouvir isso de novo, mas eu procuro ser bem objetivo. Então, por que é importante saber? Porque, meu amigo, presta atenção no que eu vou te falar. Se você advoga pelo empregado, pode ter honorário de sucumbência na execução. Sabia? Vou te mostrar até julgado. Então, olha que interessante. Eu entendo que os embargos à execução ou embargos de terceiro não é continuação do processo, não. Porque a reclamação trabalhista transitou em julgado? Transitou. E aí? Aí, meu amigo, é para liquidar o valor. Liquidou? Liquidou. E agora? Agora as partes podem impugnarem. E depois? Depois o empregador tem que pagar o que ele deve. Se o empregador quer ficar embargando e ficar discutindo, é outro processo incidental. Aí é que está, é o meu entendimento. Mas o colega fala, mas não é o meu. Ué, beleza, eu respeito o teu. Né? Agora, quem entende que é uma ação incidental, aí o que vai acontecer? Aí vamos fazer um paralelo lá com a reclamação trabalhista. Olha só, quando a reforma trabalhista de 2017, né, a Lei 13.467 veio e incluiu os honorários de sucumbência, trouxe para o advogado do empregado uma responsabilidade muito grande. Como quem diz, escuta, agora, para você ficar fazendo pedido na reclamação trabalhista, aqui, provocando a justiça do trabalho, você, advogado do empregado, toma cuidado com o que você fica falando aí. Por quê? Porque tem sucumbência, viu? Cuidado com o que você fica pedindo aí na reclamação trabalhista, porque tem sucumbência, não é isso? E para o empregador, que agora na execução, quer ficar embargando de execução, para ficar embarrigando o processo, né? Para ficar procrastinando, para ficar causando ali na execução, ele também vai se submeter aos honorários de sucumbência. Não é? Por que não? Por que tem responsabilidade só lá para o advogado do empregado que distribui a inicial e aqui na execução o empregador vai ficar podendo embargar a execução a torto e direito? Não pode não. Não é? Então, na impugnação dos embargos à execução, você, advogado do exequente, que em regra é o empregado, você tem que discutir isso daí. E já pedir a fixação dos honorários de sucumbência, não é? Defendendo a sua tese. Então, eu vou te mostrar o caminho aqui para você enxergar isso. Naturalmente que nós vamos estudar aqui com mais profundidade os embargos de execução, sempre trazendo o ponto de vista do advogado do executado, que em regra é o empregador, e também o ponto de vista do advogado do exequente, para ele saber praticar um ato tão importante quanto os embargos de execução. Que ato é esse? A impugnação dos embargos de execução. Que tem muito advogado de empregado que não sabe fazer e faz meia boca. Não pode. Não é? Quando tem a apresentação na execução de embargos à execução, meu amigo, começou um processo. Embargos à execução é petição inicial. Você, advogado do empregado, que vai fazer a impugnação dos embargos à execução, você vai fazer uma contestação à petição inicial, que é o embargo de execução. Então, você tem que ter jogo de cintura, discernimento, técnica, não é? Responsabilidade para praticar esse ato aí. Então, esse é o caminho. E vamos discutir aqui as normas de ordem pública, não é? Que são temas de embargos de execução. Sobretudo, a questão da correção monetária. E já atualizado, que com todo o carinho do mundo, meus cursos são sempre atualizado já com a decisão do ministro Gilmar Mendes, que deu uma pancada aí com relação à contribuição, à correção monetária que nós vamos ver
no momento oportuno, naturalmente, dentro desse encontro aqui. Então, vamos lá, vou começar a mostrar para você no meu material, não é? E nesse material aqui, nós teremos a oportunidade para que eu te mostre os meus contatos, não é? E dentre eles, nós temos aí o meu canal no Telegram, eu tinha um canal no WhatsApp, mas lotou, e tenho um grupo, né? Eu tinha no WhatsApp. Agora eu tenho que disponibilizo aí o e-mail, não é? O Facebook, tem o Instagram, que eu recebo muito direct lá também no Instagram, fica à vontade para chamar a gente, e um mini currículo aí também. E agora vamos começar a estudar aí os embargos à execução, que eu coloquei aqui para você essa questão, né, da natureza jurídica, então, dos embargos à execução. O que você acha que é, uma ação ou mera continuação da fase de execução? Não é? Por exemplo, Valentim Carrion, olha, eu não falo sozinho, Valentim Carrion entende que é uma ação cognitiva. Liebman também. Então, nós vamos passar por isso aqui, olha só. Doutrina. Vamos ver Valentim Carrion. Trata-se, então, embargos de execução de ação de cognição, ou seja, de conhecimento incidental, de caráter constitutivo, conexa à execução. Não é? Então, é uma ação autônoma, que não autônoma de ter um processo só para ela, mas ela é uma ação incidental, dentro da reclamação que já tramitava, que pretende extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo. Veja, tem uma disputa judicial aí, não é? Face à relação jurídica líquida e certa. Isso é Valentim Carrion. Liebman. Embora em todos esses casos o devedor esteja substancialmente em posição de defesa, o executado, né, devedor, visando obstar o prosseguimento da execução pelos motivos que acabam de indicar-se, vem de um contexto, naturalmente esse é certo, é a ele que cabe, ele executado, que cabe tomar a iniciativa da discussão e do exame da matéria litigiosa que possa surgir, e ele, executado, faz isso nos embargos de execução. É ele, executado, que deve promover o processo do incidente de cognição, de conhecimento, lá na execução, em que o juiz pode tomar conhecimento de suas alegações. Os embargos do executado são, pois, ação, em que o executado é o autor e o exequente é o réu. Para nós, na trabalhista, o executado, em regra, é o empregador e o exequente, em regra, o empregado. Mais precisamente, ação incidente, a ação incidente do executado visando anular ou reduzir a execução, ou tirar ao título sua eficácia executória. Portanto, meu amigo, não falo sozinho, não é? Isso aqui eu estou trazendo uma construção para você fazer a impugnação, se você advoga pelo exequente, para você fazer a impugnação dos embargos de execução num capítulo próprio para fundamentar o seu pedido de condenação em honorários de sucumbência. Por quê? Porque, segundo Valentim Carrion e Liebman, que quer se crer, conhece alguma coisa, eles entendem que é uma ação incidental, sim. E se é uma ação incidental, é devida a fixação de honorários, porque é uma ação incidental de conhecimento. Por isso que deve ser fixados os honorários de sucumbência. Né? Então veja onde pode ir parar o proveito econômico de uma reclamação trabalhista para você que eventualmente advoga pelo empregado. 30%. A regra geral dos honorários, eventual honorários de sucumbência que foi fixado no conhecimento, e você consegue levantar um honorário um honorário de sucumbência aqui também na execução. Olha aí que bacana, não é? E se você advoga pelo executado, pelo empregador, eu, advogando pelo executado, pelo empregador, eu vou deixar bem claro para ele, meu amigo, é para embargar? É comigo mesmo, eu tiro embargos, execução da cartola, tranquilo, só que tem uma coisa, tem o risco da sucumbência. Nós vamos ver aqui formas de pagamento, por exemplo, parcelamento, 916 do CPC. Então, pode ser mais interessante. Não é? Então, cuidado, você que advoga mais para o empregador, que na execução vai ser o executado. Então, cuidado com o que você vende para o seu cliente.
Não é? Eventualmente você está falando para ele lá, não, vamos embargar isso aí, a gente faz, acontece, embarga dali, embarga daqui, embarga a arrematação, embarga a adjudicação, embarga o leilão, embarga a execução, vai embargando. O que não falta é embargos na execução, só que cuidado. Cuidado, porque se você pega um advogado de reclamante que conhece um pouco, ele vai te dar trabalho, e essa execução pode ficar mais cara, e você pode ser surpreendido pelo seu cliente, falar, pô, você não me falou que tinha essa bucha aqui de honorário de sucumbência na execução. Então, cuidado. Não é? A mesma responsabilidade que tem o advogado do empregado lá no conhecimento, que não tem mais espaço para fazer pedido maluco, por conta da sucumbência, tem o advogado do empregador na execução quanto à apresentação de embargos à execução, que é, segundo os doutrinadores renomados que a gente citou aqui, é uma ação incidental, sim. Respeito ao máximo quem pensa de forma contrária. Muito bem, então vamos encaixar os honorários, que você deve estar saboreando essa informação, né? Então vamos lá, cabimento de condenação de honorário de sucumbência nos embargos de execução. E cabe, ó, está aqui a questão da fundamentação. Primeiro, a reforma trabalhista, o 791, parágrafo 5º, dizendo que é cabível aí os honorários de sucumbência na reconvenção, isso é o parágrafo 5º. O parágrafo, o 791 caput, traz a fixação dos honorários de sucumbência, né, entre 5% e 15%. Eu estou colocando aqui o da reconvenção, que é um contra-ataque. Né? Então, se é possível na reconvenção também, que a CLT ela é omissa no que toca à fixação de honorários de sucumbência na execução, ela é omissa, mas que é possível nós desenvolvermos o raciocínio, sim, perfeitamente possível. Aí vem a instrução normativa 41 do TST, dizendo que aqui na Justiça do Trabalho a condenação em honorários de sucumbência, advocatícios, é aplicável nas ações propostas após 11 de novembro de 2017. As ações propostas, né? Então, chegando essas ações em execução, propostas depois do 11 do 17, perfeitamente cabível, no meu entendimento, aí o pedido de fixação de honorário de sucumbência. Agora, interessante o CPC. Vamos lá para o 85 do CPC. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado vencedor. Beleza. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção. Vê que a CLT fala que é devido na reconvenção. Também coloquei para você ali em cima o parágrafo 5º do 791A. Vírgula. O CPC diz aí que é devido também honorários advocatícios no cumprimento de sentença, tanto na provisória quanto na definitiva, na execução, resistido ou não, e nos recursos interpostos. Você vê que cabe honorário de sucumbência até na fase recursal, portanto, é possível nós desenvolvermos um raciocínio para fixar o honorário de sucumbência, inclusive nos recursos, dá para pedir se encontra razões lá dos recursos. Por que não? E da execução, tranquilo. Por que na execução, tranquilo? Porque, olha o 878, não está falando que a execução será promovida pelas partes? Ué, eu estou trabalhando na execução, excelência. Eu estou trabalhando na execução, tem que fixar o honorário de sucumbência aí, não é? Na fase do conhecimento é fixado na sentença. Então, porque eu trabalhei até a sentença e fixo o honorário de sucumbência. Por que no cível tem na fase recursal? Ué, no cível tem na fase recursal, porque a parte está trabalhando, está apresentando contra-razões, pode ir lá fazer sustentação oral, então tem que fixar também. A Justiça do Trabalho não falou nada. Ela é omissa? Omissa. Se ela é omissa, o que funciona? CPC. Qual que é o subsidiário? CPC. O CPC traz honorário de sucumbência? Traz. Né? Pelas pesquisas que fiz, eu não vi ainda fixação de honorário de sucumbência na fase recursal trabalhista, mas já vi na fase de execução do trabalho. E agora eu vou te mostrar a jurisprudência, cristalizando todo esse raciocínio que a gente está desenvolvendo, trazendo para você a fundamentação passo a passo, e agora uma jurisprudência. Vamos ver um do TRT da primeira região. Olha isso. Agravo de petição da exequente. Agravo de petição do empregado. Discutindo o quê? Honorário de sucumbência. Muito bem. A incidência das alterações da CLT está condicionado ao limite temporal, cujo marco inicial é a reforma. Ok. Olha isso, propostos embargos de execução, quando já em vigor as alterações normativas, por sua natureza do quê? De ação incidental.
aplica-se a regra prevista, agora no 791A. Viu só o que o TRT da primeira região fez? Já sentou o sarrafo aqui, mandando pagar honorários de sucumbência na execução, porque esse juízo do trabalho foi TRT aqui, ó. O TRT da primeira região. Entendeu o quê? Que o juiz da vara do trabalho lá da primeira região, do Rio de Janeiro, ele estava equivocado. Porque o juiz da vara do trabalho não quis fixar honorário de sucumbência. O que o advogado do reclamante fez? Bom, hein? O advogado do reclamante mandou um agravo de petição. Agravo de petição foi para o TRT. O que o TRT falou? Aplica sim, condena o honorário de sucumbência, porque a CLT fixou os honorários. Só que ela não falou nada no que toca à execução. Mas o CPC fala, então aplica. Olha aí que bacana, já fixou o honorário de sucumbência, tá certo? Pô, por que não? Por que os honorários de sucumbência na trabalhista é só até a sentença? Honorário de sucumbência, o amigo do Legale, é pelo trabalho do advogado. Então quer dizer que a gente trabalha só até a sentença? Nós não trabalhamos na fase recursal? Nós não trabalhamos na execução? Olha o 878 da CLT, ele está dizendo o quê? Você, advogado, tem que mover a execução. Ué, eu tenho que trabalhar? Tenho. E cadê meu honorário de sucumbência? Por que no cível tem? Que justiça é essa? A justiça civil é diferente da trabalhista? Então, aí o advogado tem que desenvolver a tese. Eu estou te trazendo todo o caminho, você tem que falar isso. E olha que bacana esse advogado do empregado aqui. O juízo da vara do trabalho não fixou a sucumbência. O que ele fez? Levou para o tribunal. Agravo de petição. Olha aí, parabéns para esse camarada aí. Tem mais jurisprudência? Vamos ver agora uma da sexta região. Olha que legal. Agravo de petição, processo do trabalho, fixação de honorários advocatícios em sede de embargos à execução, cabimento. Na processualística trabalhista, os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma incidental, tá vendo? Que surge no decorrer do processo de execução, com a finalidade do quê? De anular a referida fase executória. Verdadeira ação de conhecimento dentro da execução, por isso que é incidente. Nesse sentido, cabível a fixação de honorários advocatícios nessa fase processual. Qual? Execução, não é? Agravo de petição lá do empregador, a que se nega provimento. Por quê? Porque aqui, o TRT da sexta região, a nosso ver, o juízo da vara do trabalho lá já fixou honorário de sucumbência. E aí? Aí o advogado da reclamada, que é o executado, levou para o tribunal. TRT da sexta região, mantém. Opa! Lógico, meu amigo, por que não? Cadê a paridade de armas? Cadê a igualdade? Por que o advogado do reclamante tem honorário de sucumbência na cabeça dele lá na fase do conhecimento, botando freio no que toca uma advocacia como era antes da reforma, meio solta, meio à vontade lá, entre aspas, meio sem responsabilidade porque não tinha sucumbência? Por que tem na inicial? E por que no embargo de execução não tem? Opa, tem que ter, não é? Como é que fica isso daí? Então, fica aí toda a explicação, a fundamentação para você desenvolver a tese, com julgados ainda, hein? Olha só. Então, você que advoga pelo exequente, que em regra é o empregado, na impugnação dos embargos de execução, abra um tópico para pedir que o juízo do trabalho fixe os honorários de sucumbência. Se esse juiz do trabalho não fixar, manda um agravo de petição para cima dele e leve isso aí para o TRT. Esse é o caminho técnico correto. Não é? E se você advoga pelo executado, oriente seu cliente. Fala, meu amigo, você quer que eu fique embargando esse negócio aqui? Não tem problema, eu sou advogado, eu vou embargar. Só que tem uma coisa, fique ciente de que pode ter fixação de honorários de sucumbência. Para ser transparente com o seu cliente, para amanhã, meu amigo, não me interprete mal, para amanhã, esse seu cliente aí, tomar uma sucumbência na cabeça, cliente do executado, não é? Ele não virar contra você e falar, pô, mas você não me avisou, né? Agora eu vou descontar essa sucumbência dos honorários que eu pago para você, meu querido advogado. Então fica esperto, viu? Porque cliente é cliente, não é amigo não. Cliente é aquela pessoa que passa na vida da gente, deixa dinheiro e vai embora. E se passar de novo, deixa dinheiro de novo e desaparece. Esse é cliente. Cuidado, hein? Não é? A gente fazendo tudo certinho ainda acaba sobrando para a cabeça. Muito bom.
Superada essa fase inicial aí, que eu tinha para te colocar a respeito dos honorários de sucumbência, que é de um grau de relevância incomum, nós vamos agora começar a discutir o momento, né, o termo inicial do prazo para a apresentação dos embargos à execução. Ele não é muito claro, né, expressamente claro, mas é perfeitamente possível da gente entender com segurança quando começa a contar o prazo para a apresentação dos embargos à execução. Envolve o estudo aqui do 884 que está no seu material, dizendo assim, ó, garantida a execução. Ah, então para aí, já para aí. O que é garantida a execução ou penhorar dos bens? Como é que se garante a execução para fins de apresentação dos embargos à execução? Como é que garante a execução? Para garantir a execução, o executado tem que pagar o valor que está estipulado aonde? Na sentença de homologação de cálculos. Quando o juízo do trabalho disponibiliza, publica a sentença de homologação de cálculos, o juiz do trabalho está falando assim, ó, todos os direitos que vocês, partes, ficaram discutindo na fase do conhecimento, vale tantos R$1.000 e tantos centavos. Beleza? Beleza. O que é isso? Isso aqui é o valor do que significa o direito que vocês ficaram 20 anos discutindo lá na fase do conhecimento. É isso aqui que o executado deve para o exequente, ok? Beleza, está fixado o valor, sentença de homologação de cálculos. O que as partes têm que fazer? Impugnar, sob pena de preclusão, 879, parágrafo 2º. Ok. E aí? Aí o empregador vai ser citado, artigo 880 da CLT. E é por oficial de justiça, a citação é pessoal, na pessoa do executado, para que ele pague, ou nomeie bens, ou ainda apresente uma garantia judicial, não é? Um seguro garantia judicial, do 882 da CLT. Então, o empregador executado, que é a regra, depois que passou a fase de liquidação, que fixou um valor, esse executado vai ser citado para fazer esse pagamento. Se ele não pagar, ele mesmo nomeia bens. Se ele não pagar e não nomear bens, ele pode indicar, contratar um seguro garantia judicial do 882 da CLT que eu comentei. Portanto, o empregador, quando for chamado para pagar, ele pode tomar essas 3 providências. 4, ele pode também apresentar lá um pedido do 916 do CPC, paga 30% do que é devido e o restante em 6 vezes. Pode? Pode, nós vamos ver isso tranquilamente, é pacífico. A instrução normativa 39 do TST admite. O advogado do empregado pode até não querer, mas, meu amigo, se o empregador quiser, já era, porque o TST aceita. E, com todo o carinho do mundo, agradeça a Deus, porque você já vai receber o restante em 6 parcelas. Tá bom demais, porque tem juros, correção, tudo redondinho. Muito bem. Então, revendo, o empregador vai ser citado pela CLT 880, mas dependendo da vara do trabalho, pode ser intimado o advogado do executado. E aí é pelo CPC. Tem juiz do trabalho que esquece que eu não sei como pode, né? O camarada estuda, engole não sei quantas CLTs para passar no concurso, passa no concurso, decorou tudo. Aí chega lá, ele não aplica a CLT, ele aplica o CPC. Então, com todo o respeito do mundo, né? Essa é uma coisa que a gente podia até estudar um dia, né? Chamar uns cientistas aí para falar, mas escuta, por que aplica o CPC se a CLT não é omissa, sendo que o camarada é juízo do trabalho? Mas, enfim, paciência, se adapte. Tem juízo que aplica a CLT, tem juízo que sai dela, e você, advogado, você tem que saber navegar nas 2 embarcações aí, nos 2 barquinhos, você tem que sair remando esse trem aí e dar conta do recado. Enfim, aí então, quer citado pela CLT, quer intimado pelo seu advogado, o executado vai ter que se coçar. Ou ele paga, ou ele nomeia bens, ou ele contrata o seguro garantia judicial, ou ele vai no 916 do CPC e parcela essa dívida aí. Ele tem 4 coisas que ele pode fazer. Se ele fizer uma dessas 4, ele garantiu o juízo. Da garantia do juízo, 5 dias para embargar a execução.
Maravilha. Por quê? Porque ele está ciente que ele garantiu, então ele tem 5 dias para embargar a execução. Muito bem. E se ele não fizer nada disso? Ué, se ele não fizer nada disso, ele não garantiu nada. E aí? Aí o 884 está dizendo da garantia da execução ou da penhora de bens. Porque se ele não garantiu a execução nessas 4 formas, hipóteses que a gente acabou de explicar, o processo vai continuar. E o advogado do empregado, que é o exequente, vai ser intimado. E o juízo, 878 da CLT, vai falar para ele, o advogado do empregado, ó, o executado lá não pagou nada, do Nobel Bens não fez nada. Se liga aí, dá andamento na execução, sob pena de começar a contar a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. A advogado do reclamante ficou 2 anos babando lá, sem dar andamento na execução, acabou o processo. Toma muito cuidado, porque o advogado do reclamante tem muito o que fazer na execução. Eu tenho um curso aqui no Legale, um curso bacana de penhora, trazendo todo o rito, ó, tenta esse não deu, tenta esse não deu, tenta esse, tem um monte de coisa. Tem um curso só de bem de família, um de penhora de faturamento, penhora do estabelecimento, que é a penhora da administração da empresa, enfim, meu amigo, você tem muita coisa para fazer na execução, hein? Deixa o processo morrer na tua mão, que depois o empregado pode vir para cima de você. Responsabilidade civil. Por que você não promoveu todos os atos? Você pediu a desconsideração da personalidade jurídica? Você sabia que existe um negócio que chama desconsideração inversa da personalidade jurídica? Eu tenho um curso só desse negócio aí, desconsideração da personalidade jurídica. Enfim, você foi intimado e o empregador não fez nada, executado, e você, advogado do exequente empregado, tem que dar andamento. O que você vai fazer? Agora você vai começar a correria atrás de penhora. E aí você pede a penhora. Beleza, pedi a penhora lá, tal, não sei o quê. Opa, penhorou. Penhorou? Penhorou. Garantiu a execução? Vamos dizer que garantiu. Por que garantiu? Porque o valor da penhora é maior que o valor devido, ou igual. Enfim, penhorou. Conta corrente, enfim, imóvel, penhorou. Da penhora, cabe também embargos à execução. Mas começa a contar de quando? De quando a parte executada for intimada da penhora. Intimado da penhora. E não intimado do pagamento que foi lá atrás que ele nem pagou. Lógico que ali não estava correndo prazo de embargos de execução, porque lá ele foi citado, 880 da CLT, ou intimado pelo CPC, na pessoa do advogado, para pagar. Não é daí que está contando o prazo dos embargos de execução. O prazo dos embargos de execução conta da garantia da execução, que é daquelas 4 formas que eu já expliquei. Se não fez nada, o executado não garantiu, aí continua o processo. Se houver penhora, aí conta não da penhora, e sim da intimação do executado de que houve a penhora. Não é? Então, vamos supor que no executado foi citado, intimado que seja, para pagar e não pagou. Beleza. E aí? Aí o processo continuou e foi penhorado valores na conta corrente dele. Ele, executado, ficou sabendo que foi penhorado? Lógico que ficou, mexeu na conta corrente. Mas ele já foi intimado? Não. E aí? Aí vem aos autos essa informação da penhora, que houve a penhora. Aí o executado vai ser intimado pelo juízo para dar ciência inequívoca de que houve a penhora. Dali começa a contar o prazo dos embargos de execução. O que eu faço advogando pelo executado? Eu tomo extrema cautela, porque isso que eu estou te explicando, dos 5 dias da penhora, nem todo juízo conta da intimação da penhora. Tem juízo que já conta da penhora, porque você ficou sabendo que houve a penhora. Então, tome um extremo cuidado. Cliente meu na execução, e ele sendo executado, então meu amigo, presta atenção, acompanhe suas contas. Se você sofrer penhora, você tem que me avisar imediatamente, para que eu tome providência. E assim é qualquer tipo de penhora que você vier sofrer. Você tem que me avisar imediatamente, para que eu maneje aqui os embargos de execução. E não ficar esperando a intimação. Dá para discutir questão de intimação, mas para que você vai ficar esperando intimação? Mantém já contato com o seu cliente executado, não é? Isso é porque eu sempre procuro trazer a visão, tanto do colega que advoga pelo empregado, quanto do colega que advoga pelo empregador.
não é? Sem dúvida nenhuma que para mim dá muito mais trabalho, mas prefiro, porque assim eu consigo te entregar um conteúdo mais robusto. E se você é advogado do empregado, vale muito a pena você se ligar quando a gente está dando orientação para o advogado do empregador, para que você faça o caminho contrário, né, meu amigo? Presta atenção que a gente só aprende, né? Então, muito bem. Vamos, dentro do material agora, começar a contextualizar essa coisa toda para você. Então, o estudo do 884 é o que está em tela aí, é o que a gente está desenvolvendo. Diz lá, então, garantida a execução, que se garante das 4 formas que eu comentei, ou penhorado bens, não importa nem que bem, nem em que momento. O importante é que houve a penhora. E por que houve a penhora? Porque não foi garantida a execução. Pois bem, portanto, tanto da garantia da execução, nas 4 formas que nós vimos, quanto da penhora, que pode ser qualquer tipo de penhora, vírgula, terá o executado 5 dias. E aí eu coloquei em vermelhinho. 5 dias do quê? Da intimação da garantia do juízo, para apresentar embargos. Só que esse intimação da garantia do juízo, ele se encaixa bem para os casos de penhora, e não para as 4 hipóteses de garantia da execução. Porque se o empregador já garantiu, por quê? Ele pagou, porque ele nomeou bens, porque ele contratou um seguro-garantia judicial, ou porque ele está parcelando a dívida, então ele já está intimado, ele já está ciente, ele já está sabendo o que ele está fazendo. É daí, então, da garantia que conta os 5 dias. Essa parte em vermelhinho que eu coloquei, da intimação da garantia do juízo, é para os casos em que houve penhora. E ainda lembro muito bem que eu fiz uma observação aqui, para você que advoga pelo executado, para você tomar uma cautela imensa, porque mesmo da penhora eu já conto os 5 dias e apresento os embargos, não fico esperando a intimação não. Mas enfim, ainda é possível esperar a intimação, que a gente vê que tem jurisprudência nesse sentido. Tá certo? Então veja, eu trago o Instituto, procuro explicar com vários exemplos, porque o que realmente, assim, de fundo me preocupa muito é a responsabilidade civil. Então, você eventualmente advoga pelo executado, não fica nessa de ficar esperando a intimação para apresentar os embargos. Eu estou esperando a intimação da garantia do juízo, ou estou esperando a intimação da penhora para apresentar os embargos de execução. Meu amigo, o seu cliente executado já sofreu a penhora, você sabe. Você vai ficar esperando a intimação? E se o juízo lá da Vara do Trabalho entende que da penhora já está contando 5 dias para os embargos de execução? Você quebrou a cara. Você vai discutir a nulidade? Beleza, você vai discutir a nulidade, que você não foi intimado e tal, não sei o quê. Ótimo, você vai discutir. E aí? Isso, o juízo vai fazer o quê? Se é um juízo que não te intimou da penhora, ele entende que você já estava intimado do dia que houve a penhora em si, porque o seu cliente ficou sabendo. O oficial de justiça juntou o auto de penhora. Se for penhora no banco, já está juntado lá todo o extrato do banco, lá, as informações que houve da penhora. Está lá o nome do juiz, está tudo lá na manifestação dos valores que foi penhorado na conta. Já foi dado publicidade. Então não fique esperando intimação. Tome uma cautela extrema. De repente você tem que levar isso para o TRT. De repente você consegue reformar no TRT a questão da nulidade da intimação da penhora, para você ter apresentado os embargos de execução, aí devolve para o juiz da vara do trabalho para ele conhecer. E se o TRT não conhece? Fala que o juiz da vara está certo porque você tomou ciência e demorou para embargar a execução. Já era, meu. Aí você fala, não, mas eu vou de recurso de revista. Amigo, recurso de revista em execução. 896, parágrafo 2º da CLT. Ofendeu, é só quando ofender a CF. Cadê a ofensa na CF? Você vai ficar discutindo fumaça aí, o devido processo legal. Já era. Você arrebentou com a vida do teu cliente. De repente tinha até uma tese bacana de embargos de execução ali. Aí você ficou esperando a intimação. A intimação não veio. Veio um fumo gigante. Então, cuidado. Se liga lá, afina com o seu cliente. Executado. Meu amigo, qualquer coisa que pintar de execução, você já me avisa que eu estou com meus embargos pronto aqui. E lógico, já deixa seu embargos pronto. Porque está dependendo do seu cliente. Às vezes ele vê que sofreu a penhora, ele vai te avisar, aí o cara entra numa reunião. Aqui é dica da prática. Aí teu cliente também é ocupado. Aí ele entrou numa reunião, ele foi fazendo não sei o quê, ele foi não sei o quê, passou, ele não te falou. Aí passou outro dia, segundo dia, terceiro dia, na frente ele lembra e fala, doutor, me penhoraram semana passada. Você tem 2 minutos para entrar com embargos de execução. Vai ficar esperando a intimação. Ele já entra logo com embargos de execução, meu amigo. Tira da frente esse negócio aí.
Muito bem. Uma questão que, para a gente fechar esse raciocínio, que muito eu trago aqui a discussão, é que, às vezes, início de carreira, tal, o advogado acaba confundindo a intimação, se bem que esse julgado aqui, o advogado deu um somebody love porque ele perdeu o prazo, mas é bem interessante. Aqui a gente pode imaginar o seguinte, a citação para pagamento nos termos do 880 da CLT é só citando para pagar. Não está correndo o prazo de embargos de execução, não. O prazo dos embargos é lá na frente, da garantia ou da penhora, garantia da execução da penhora. Então, a citação ou a intimação na pessoa do advogado pelo CPC para pagar não está correndo o prazo. E essa citação, ela é pessoal para pagar. A citação para pagar, ela é pessoal na CLT, mas nem todos os juízes a acolhem, como a gente já explicou. Por outro lado, se houve penhora, aí o juízo do trabalho deve, nem todos fazem, por isso que eu dei toda a dica da responsabilidade do advogado executado. Mas se houve penhora, o que o juízo do trabalho tem que fazer? Intimar o executado de que houve penhora, que aí deflagra os 5 dias dos embargos de execução. Do contrário, vale a informação que eu dei, se adiante e acompanhe lá o seu cliente para ver se houve se houve lá a penhora, para ele te informar e você já apresentar os embargos de execução. O que eu quero deixar bem claro antes de partir para a análise da jurisprudência é, não vamos confundir o ato pessoal que o juízo do trabalho deve praticar por meio do seu oficial de justiça, que é, pela CLT, citar para pagar, com uma eventual penhora lá na frente. Se tiver penhora lá na frente, o juízo do trabalho deve... o correto é o juiz do trabalho intimar o advogado do executado de que houve a penhora, que aí começa a contar o prazo dos embargos 5 dias. Muitos juízes não fazem isso, porque ele entende que se houve a penhora, o executado já está sabendo, é ele que chama o advogado dele e embarga aquilo lá se quiser. Então, cuidado. Mas seja como for, nós não podemos confundir a citação pessoal para pagamento. É o único ato que é pessoal na execução, é a citação. Se houve penhora, não vai ter citação para falar pessoalmente para o empregador que houve penhora. Não vai. Quando muito, o juiz intima pelo CPC. O que aconteceu aqui? Aqui o advogado perdeu o prazo, aí ele deu um somebody love lá e disse assim, perdeu o prazo para apresentar os embargos de execução. Ele falou, olha, a CLT, ele deu um louco lá, ele falou assim, a CLT diz que tem que citar pessoalmente da penhora. Aí o desembargador fala, não, tem que citar pessoalmente para pagar. E não que houve a penhora, não tem que citar pessoalmente de que houve a penhora, não. Tá bom? Então, o meu esforço aqui é deixar bem claro, primeiro, o que é citação para pagamento e depois o que é intimação para penhora. E ainda expliquei que nem sempre o juiz intima que houve a penhora e o prazo dos embargos de execução já está correndo e o advogado está lá na rede esperando ele ser intimado. Vai morrer seco lá na rede esperando ser intimado e o pau já está cantando e o prazo correndo dos embargos de execução. Muito bem, então vamos estudar essa jurisprudência aqui, ó. Intimação para pagamento é diferente de intimação da penhora, não é? Até porque para pagamento é a citação, que pode também ser intimação pelo CPC, que é a ordem para pagar. Não tem nada a ver com outro momento processual de uma eventual penhora e a sua intimação. A penhora, quando muito, o juiz vai intimar, o juiz não vai citar ninguém não da penhora pessoalmente. Muito bem. Lembrando, né, deixando mais claro ainda, citação é por oficial de justiça, intimação é do advogado. Vamos lá, embargos de execução, prazo, intimação da penhora, tá vendo? Já ficou claro, a intimação da penhora. Não existe citação da penhora por oficial de justiça para dar ciência do executado que houve a penhora. A citação é para pagamento. Então vamos nessa. Aí então alega lá, embargante que não foi intimada pessoalmente da penhora em sua conta bancária. Mas não vai ser intimada pessoalmente mesmo, quando muito vai ser pelo advogado. E ela diz que veio a tomar ciência da constrição apenas em 2 de março do 15, quando realizou a consulta do seu extrato bancário, mas a penhora já tinha sido mais para trás, antes do dia 2 do 3. 2 do 3 foi quando ela viu, que foi quando o advogado aqui acertou a data para ver se colava os 5 dias dos embargos de execução, mas a penhora mesmo já tinha ocorrido antes.
E aí? Aí ela pugna pela nulidade do ato de intimação, vez que efetivada por intermédio do seu advogado. Então ela está dizendo, não, tinha essa penhora aí na conta, tinha que citar pessoalmente o executado. E nada, né? Aí vem lá, em que pese os argumentos da agravante, que é a executada, a advogada lá, não assiste razão. Olha só, no presente caso, se trata de devedor que foi devidamente citado pessoalmente para pagamento do débito, nos termos do 880 da CLT. Olha o 880 da CLT aí, ó. Requerida execução, o juiz mandará expedir mandado de citação do executado para fazer o pagamento, tal, em 48 horas. Ou pagar, ou nomear bens, ou contratar o seguro garantia judicial do 882, ou parcelar a dívida no 916 do CPC. Olha o parágrafo 2º. Essa citação, para providenciar uma dessas 4 hipóteses, será feita pelos oficiais de diligência. Por isso que é citação. E ela foi citada nesse caso. Muito bem. E aí vem o 884 da CLT, que é o que a gente está comentando. Beleza. Aí continua o desembargador. Nem mesmo a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral de Justiça, lá do TST, nem mesmo nessa consolidação existe determinação de que, presta atenção, a ciência da penhora, que não tem nada a ver com a ordem do pagamento. A ordem do pagamento vem primeiro, a ciência da penhora vem só depois se não pagar. Né? Então, nem mesmo lá nessa consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, existe determinação de que a ciência da penhora não possa ser efetivada na pessoa do advogado regularmente constituído. Tanto que tem lá no 89 da consolidação o parágrafo único. Olha isso. Lá nessa parte em negrito, o termo inicial do prazo para oposição de embargos à execução é a data do quê? Da intimação da parte, pelo juiz, de que se efetivou o bloqueio do numerário em sua conta corrente. Viu só? É da intimação do advogado que houve a penhora que começa a contar os 5 dias dos embargos à execução. Então, primeiro, não tem que ser citação por oficial de justiça de que houve a penhora. Nada a ver, isso aqui foi um somebody love bacana que o advogado tentou botar aqui, não colou. E outra coisa, importantíssima também, o advogado, ele tomou ciência, as normas da corregedoria estão dizendo que tem que intimar o advogado. Só que, como eu já coloquei, tem muitos juízes de vara do trabalho que não intima, porque ele entende assim, o juiz, se o próprio executado sofreu penhora na conta corrente dele, então ele já sabe que está correndo o prazo dos embargos, e o juiz o não intima. Agora eu vou dar uma dica para você que é advogado do executado e que acabou perdendo o prazo porque você ficou esperando a intimação da penhora, por exemplo, na conta corrente. Norma da corregedoria. Está falando que tem que intimar o advogado da penhora. E você, eventualmente, não foi aí, então, intimado. Então, dica para você, advogado do executado. Fique esperto. E a melhor das dicas, não fique esperando a intimação. Seja ligeiro, acompanhe o processo. Os processos eletrônicos dão um boi danado porque manda e-mail. Aí você vai lá, vê o que está acontecendo nesse processo aí. Teve penhora, meu amigo, entra em contato com o seu cliente, fala, teve a penhora mesmo na tua conta, tal, não sei o quê, estou apresentando os embargos de execução aqui. E aí você discute as matérias dos embargos de execução. Não fique esperando a intimação. Porém, se você não está muito atento aí, ficou esperando a intimação, ela não veio, está aqui o fundamento das normas da corregedoria de que você tem que ser intimado. Muito bem, meu amigo, vamos continuar lá. Assim, perfeitamente válida a intimação da executada, efetivada na pessoa do advogado, regularmente constituído, procuração nas folhas 244. E diante da inequívoca ciência acerca da penhora, por quê? Porque ele foi intimado, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos à execução, eis que a terceira executada foi devidamente intimada aos cuidados do seu procurador no dia 20 de fevereiro, mas ajuizou os embargos somente no dia 2/3, ou seja, passou mais de 5 dias.
Nessa altura do campeonato, você pode até falar assim, pô, mas esse julgado aí é de 2015, e daí? Né? O julgado é mais para frente, né? A intimação foi em 2015. Esse é o quê? Um exemplo para deixar bem claro para você como funciona. E se é assim desde 2015, meu amigo, porque era assim desde muito antes e que isso não mudou. É que muitos advogados não têm muita segurança para advogar na execução. Por isso que eu gosto de trazendo tudo muito passo a passo, ok? A jurisprudência até um pouco mais antiga serve justamente para demonstrar o entendimento que já é cristalizado, o que nos permite aproveitar o raciocínio aí com mais profundidade. Para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, eu vou te trazer informação sobre a fazenda pública. Olha só, a fazenda pública, de acordo com a lei 9494 do 97, ela tem 30 dias para apresentar os embargos de execução. Evidente que a fazenda pública não vai garantir o juízo. Então, hora que homologar as contas, a fazenda, lá na execução, homologou, a fazenda tem 30 dias para estar aí apresentando os embargos de execução. E ainda trago o 910 do CPC, que traz a forma pela qual a fazenda vai pagar o que ela deve, que é por meio de precatório ou então ofício requisitório. E como é que funciona isso aí? Precatório, ofício requisitório. Eu tenho aqui no Legale um módulo, um curso específico de execução contra a fazenda pública. Aí lá eu explico direitinho o que é precatório, o que é ofício requisitório, quando a fazenda for da União, quando a fazenda for do Estado e Distrito Federal e quando for município, porque vai mudando o valor que determina quando é ofício requisitório, que é pequeno valor, e quando é precatório, porque ultrapassa esse valor. Aí vai depender da fazenda. Então fica a dica aí, se você quiser se ligar como é que funciona a execução contra a fazenda pública, eu tenho um curso específico para tratar do tema. Não é? Então agora eu vou fazer um intervalinho e a gente já volta para continuar estudando embargos à execução. Retomando o nosso encontro aqui de embargos à execução. Então, terminamos ali, né, ainda no primeiro bloco, vendo a questão que envolve lá a fazenda pública. Agora nós vamos ver um outro tema interessante também na execução, que pode dar uma repercussão aí, que é a questão da massa falida e as entidades filantrópicas. Primeiro, a questão da massa falida. Então, se entrou com a reclamação trabalhista contra a reclamada, já reconhecidamente massa falida, aí muito bem, já tranquilo. Quando transitar em julgado, o que vai fazer? Não vai ter execução, vai direcionar o crédito por meio de uma habilitação de créditos lá perante a massa falida. O que é possível? Dica, é possível você, mesmo já habilitado o crédito lá na massa falida, continuar a execução aqui contra o sócio, viu? Continuar a execução na trabalhista contra os sócios, porque quem faliu foi a PJ. Então é possível sim continuar a execução contra o sócio. E é possível também pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que vale a pena você ver esse curso que eu tenho aí, que é muito bacana e que pode dar um gás aí na tua execução, caso você esteja quebrando a cara e não conseguindo executar. Por quê? Porque o advogado lá do executado é ligeiro e o advogado do exequente não pode ser bobo, né? Muito bem. Aqui algumas considerações, né? Então, vamos imaginar que quando começou o processo, a empresa não tinha sido decretada a falência dela e foi embora. Transitou em julgado? Também não, então até aí é um processo comum. E aí teve a fase da execução, aquela coisa toda, liquidou sentença, citou para pagar, não pagou, mas penhorou alguma coisa. Opa, mas garantiu o juízo total? Não, mas já garantiu um pedacinho. E aí? Aí vale todo o estudo que nós fizemos no bloco anterior a respeito do termo inicial, a contagem do prazo para apresentar os embargos à execução. E aí, mas não garantiu o juízo todo. E a reclamada embarga a execução e informa que houve a quebra, houve a decretação da falência. Então, essa parte penhorada, muito provavelmente o reclamante vai conseguir ficar com ela, a depender do momento em que houve a decretação da falência, face à penhora. Se a decretação ocorreu primeiro, então esse bem tem que ir para o cível, porque é lá que está a arrecadação nos autos da falência. Se a penhora foi depois,
ou melhor, se a penhora foi antes da decretação da falência, então o reclamante segura aquele bem com ele, aquela penhora que ele conseguiu com ele, porque decretou depois. Resta saber como que fica o resto do crédito. O resto do crédito, se foi decretada a penhora e a reclamada comprovar, o restante do crédito tem que ser habilitado na massa falida, não é? E observar a ordem lá de créditos, não é? Muito bem. Então, eu coloquei aqui para você o procedimento executório aí contra a massa falida dentro desse contexto que a gente acabou de te colocar bem passo a passo. O próximo são as questões que envolvem aí as associações de filantropia, não é? Mas veja, a filantropia é filantropia, né? Não pode ser uma filantropia não muita filantropia, aquela coisa revestida assim, e que no fundo não reúne os elementos que se exige, como por exemplo, está aí, ó, reúne o que a entidade filantrópica? Voluntários que prestam assistência social, criança, idoso, né, uma prestação de serviço voluntariado, né, dentro de uma relação de trabalho. Veja que voluntário não recebe salário, né? Idosos, pessoas carentes. Seu caráter é basicamente de assistência social. E aí? Aí vem uma dica para você que advoga pelo exequente, pelo empregado. Se a reclamada vier com uma tese de associação filantrópica, então você tem que exigir que seja apresentado o SEBAS, que é um certificado de entidade beneficente de assistência social. Muita dica para você aqui. E aí eu estou explicando o que é esse certificado que é emitido lá pelo governo federal. Então tem todo um contexto aí para proteger os interesses do exequente, caso a reclamada venha numa tese dessa de dizer que é entidade filantrópica. Por conta da reforma trabalhista, foi inserido o parágrafo 6º, como você está vendo aí no seu material, dizendo que, se o executado for uma entidade filantrópica, ele, executado, não precisa garantir a execução para embargar a execução. Por quê? Porque ele é entidade filantrópica. Essa é a tese do executado. Como coloquei, você, pelo exequente, empregado, fique esperto para ver se essa entidade filantrópica que a reclamada está dizendo que ela é, para ver se ela é mesmo. Porque se for entidade filantrópica, lá de acordo com o 889 da CLT, nós vamos ver que nem mesmo o depósito recursal a entidade filantrópica vai recolher. Mas tem que ser entidade filantrópica. Ela tem o certificado? Você entrou lá no site, Planalto, verificou, então? Faça o dever de casa, né? Se a reclamada vem lá, não, porque eu sou entidade filantrópica, não sei o quê, beleza, estamos só passeando no processo, nós aqui não vamos recolher depósito recursal, e se tiver execução a gente embarga sem garantir juízo, nós estamos nadando de braçada aqui no processo. Cadê o advogado do empregado? Está olhando isso aí? Então tem que, né, tá toda a dica aqui para você. Muito bem, mais uma viradinha de página. Vamos dizer que a penhora foi parcial. E aí não estamos falando mais de filantropia, de fazenda pública ou de massa falida. Qualquer penhora, pessoa jurídica de direito público, privado, qualquer forma de penhora, ela foi parcial. Então, citou lá o empregador para pagar, CLT não pagou, não fez nada. E aí veio dar andamento para ver se penhorava alguma coisa e acabou conseguindo penhorar lá, penhorou algum bem. Muito bem, mas o bem penhorado, pouco importa o que, ele não garante a execução. Por quê? Porque a execução é de 800 mil e o bem penhorado é de 500. Garantiu a execução? Não. Aí vem a pergunta, eu posso embargar? Ou eu só embargo quando eu garanto a execução? Aí é que está. Eu posso embargar? Pode. Eu posso, pelo executado, embargar uma execução, sendo que não está garantida integralmente a execução? Posso, mas tem um pulo do gato. Se você é advogado do executado e quer embargar, porque houve uma penhora parcial, porque você entende que aquele bem penhorado jamais deveria ser penhorado, você tem uma tese bacana e já quer embargar? Pode, mas você vai embargar uma penhora parcial. De novo, pode, mas qual que é o pulo do gato? Você tem que discutir como se a penhora tivesse sido total, porque se você discutir só o valor parcial da penhora, que foi parcial a penhora, aí precluiu para você discutir o resto.
Então, você tem que deixar bem claro no seu embargos de execução, que o valor da execução total é 800 mil, que você não concorda por causa disso, que você entende que o devido é 650 mil, conforme os cálculos que você deveria ter apresentado anteriormente, né? Desde que você tenha vindo fazendo o seu serviço de casa direitinho aí, o advogado executado. E que agora foi penhorado um imóvel de 500 mil, mas esse imóvel não deve ser mantido penhorado. Por quê? Porque é um imóvel bem de família. E eu estou discutindo aqui, excelência, execução como um todo, ou seja, os 800 mil. E aí você já disse que não concorda, que no máximo é 650 e ainda assim tem que ser liberado o valor dos 500 mil, o valor da avaliação lá do bem imóvel, tem que liberar esse bem imóvel, porque é bem de família. Um exemplo, só para contextualizar. Tá certo? Então, fica esperto. Posso embargar parcialmente? Posso, mas tem que discutir tudo. E se o advogado não sabia, ele foi lá e discutiu só o bem de família, já era, precluiu o resto. E isso é o advogado do reclamante que tem que falar na impugnação dos embargos à execução. Tá vendo? Dica para lá e dica para cá. Muito bom. Vamos ver aqui, eu coloquei mais observações. Se a penhora for parcial e não houver outros bens, nem o CPC e nem a CLT resolve essa parada aí. Aí nós temos 3 tópicos. O primeiro, paralisa a execução até encontrar outros bens. Ou então, apresenta os embargos com a garantia parcial. Discutindo, coloquei em letra grande aí, o valor integral da execução, porque no futuro vai ter preclusão consumativa, conforme eu já comentei. E o fundamento para o advogado reclamante está aí, ó, 218, parágrafo 4º, do CPC. Ou então, a terceira saída, procede-se a alienação do bem, ou a liberação do valor penhorado, sem permitir embargos, já que cabe ao devedor garantir integralmente. Ó, o terceiro ponto é o que o advogado do reclamante pode argumentar. Falou, não, excelência, não tem nada de bem de família não, manda esse negócio para leilão e continua a execução pela diferença. Até porque agora se tornou incontroverso. Eis que nos embargos de execução, o executado discute só parcialmente a penhora, precluindo, portanto, a discussão da penhora no seu valor integral. Nossa, já deu uma pancada no advogado do executado já. Né? Então ficou a dica para os dois lados aí, esperto com isso. Vamos ver então numa jurisprudência se pode ou não pode embargar a execução de forma parcial. Vamos lá ver. Jurisprudência, agravo de petição, embargos à execução, penhora parcial. Prazo a contar da garantia do juízo. O prazo para interposição dos embargos à execução conta-se a partir da garantia integral do juízo, por inteligência do 884, como a gente já estudou. Nada obsta, contudo, que o embargante, que é o executado, se antecipe a tal prazo e ofereça os embargos, como ocorreu no caso dos autos aí, nos presentes autos. Desse modo, considerando que a penhora efetivada não foi suficiente para garantir o juízo, tem-se que o prazo dos embargos à execução ainda não teve início. Por isso que, se for para embargar, tem que embargar tudo. Integral a execução. Destarte. Por que tem que embargar tudo? Porque você antecipou o prazo da garantia, você antecipou a questão da garantia total. Porque era só da garantia integral que começaria a correr o prazo dos embargos. Como o advogado do executado houve uma penhora parcial, ele já embargou, ele adiantou esse prazo. Então, ele tem que cumprir as obrigações como se ele estivesse apresentando os embargos no tempo correto, que é discutir integralmente o valor da execução. Muito bem. Destarte, não há falar em intempestividade dos embargos à execução, ainda que parcial, pelo que deve o processo retornar à origem, para que a magistrada de primeiro grau aprecie o mérito dos embargos como entender de direito. Então, o que aconteceu aqui? O advogado do executado embargou e a juíza da vara do trabalho falou, não conheço dos embargos, eis que não garantida execução no seu valor total. O advogado executado levou de agravo de petição. O que o tribunal falou? Tá certo, pode embargar parcialmente sim, devolve o processo da vara do trabalho e manda lá a douta magistrada julgar esse negócio. Foi isso que aconteceu. Resta saber se o advogado do executado foi bom para levar de agravo de petição, mas resta saber se ele discutiu dos embargos, a execução dele, a execução como um todo
ou ele discutiu só o valor penhorado? Às vezes, no calor do momento, o advogado sai discutindo só o que foi penhorado nos embargos da execução. Aí ele dança, porque o restante, para chegar no valor principal, já precluiu. Daí o advogado do exequente em impugnação dos embargos da execução, saber desenvolver o raciocínio que eu coloquei aqui e já dá um apertão lá no advogado do executado, porque agora ficou incontroverso. De repente tem uma diferença louca lá na execução grande, um valor bom, e o advogado do executado pisou na bola, porque ele embargou parcialmente, mas ele discutiu só o valor parcial da penhora. Como ele adiantou o momento da apresentação dos embargos da execução, ele tinha que discutir a execução como um todo. Cuidado, meu amigo, cuidado com isso aí. Virando a página, vamos ver mais coisa aí, ó. O objeto de discussão nos embargos vem previsto lá no 917 do CPC. Olha lá. Nos embargos da execução, o executado poderá alegar. E aí vem um monte de coisa. E o que eu fiz? Eu trouxe essas matérias dentro de um contexto já encaixando na nossa realidade aqui do processo do trabalho. Então, o que se discute na execução? Matérias de ordem pública. O que são matérias de ordem pública? São questões que podem ser discutidas a qualquer momento no processo. Desde que elas não tenham sido, é isso que eu vou te falar, é muito importante, desde que elas não tenham sido discutidas lá no conhecimento. Então, se no processo do conhecimento, melhor colocando, se na fase do conhecimento você discutiu correção monetária, juros, e aí, isso é matéria, isso é norma de ordem pública. E aí você discutiu no conhecimento. E o juiz fixou na sentença. Beleza. A parte não gostou do que o juiz decidiu na sentença. Recorreu para o TRT, mas não falou nada dessa questão de juros, correção, não falou nada, só falou do direito material. Mas já tinha sentença? Já tinha sentença. Já foi arguido durante o processo? Já foi arguido. Teve sentença? Falou? Falou no conhecimento. A parte discutiu isso no recurso? Não, não discutiu. E aí? Aí já era. Depois que transitar em julgado, que acabar a fase recursal, que começar a execução, não adianta levantar essa discussão dizendo, mas agora eu quero discutir os juros, porque é matéria de ordem pública. Agora, Zé, não teve a fase do conhecimento? O juiz já não decidiu? Por que você não recorreu? Então você tinha que ter recorrido lá. É matéria de ordem pública? É, mas ela já foi levantada no processo? Foi. Em que fase? No conhecimento. A parte discutiu? Não. Então, agora na execução, não adianta você querer discutir, precluiu. O que é difícil? Mas quase impossível. É você ver um advogado de empregado dizer isso na execução. Porque o advogado o advogado exequente, o advogado do empregado discute isso na execução. O que você vê muito é o advogado do executado, que em regra é o empregador, discutir tudo de novo. E aí vai embora, fica aquela discussão, mas puta vida, já discutiu isso aí no conhecimento. Já foi, não pode discutir tudo de novo. De repente dá até ofensa a coisa julgada. Não é? Então, muita atenção com isso, né? A gente tem que ter um cuidado com o processo. Poxa vida, a procuração lá está no nome de quem? Meu amigo. Todo processo que a procuração está no teu nome, aí eu digo para você com muito carinho, é o teu que está lá. O teu, você sabe, é o teu que está lá na reta lá. A procuração está no teu nome. O que você está aprontando no processo? Né? Então, não é um desfile isso aqui. Não tem glamour nenhum a advocacia, não. A advocacia só tem responsabilidade. Mas vamos lá. Vamos ver um primeiro tema aqui, que é a quitação. E a possibilidade, como eu já havia colocado, do parcelamento. A instrução normativa 39 do TST, que é o TST dizendo os artigos que se aplicam ou que não se aplicam do CPC de 2015 na Justiça do Trabalho. Aí nós temos o artigo 3º da instrução normativa, lá no inciso 21 desse artigo 3º da instrução normativa, diz que se aplica no processo do trabalho o artigo 916 do CPC e os seus parágrafos. Então, vamos ver o que diz o 916 do CPC. Diz lá assim, no prazo para embargos, não é? Qual que é o prazo para embargos? A gente já viu o prazo para embargos. Empregador garantir o juízo. Aí começa o prazo para embargos. Reconhecendo o crédito do exequente
e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e dos honorários do advogado lá da parte contrária, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o montante restante, descontando os 30%, em até 6 parcelas. Não necessariamente em 6 parcelas, em até 6 parcelas, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês. Muito bem. Então, veja, o 916 fala o quê? Da garantia do juízo. Na hora de embargar de execução, em vez de embargar, você pode apresentar o parcelamento. E anteriormente eu já tinha comentado que desde a citação do empregador para pagamento, já pode atravessar o parcelamento. Pode? Pode. Desde que você, advogado do executado, concorde com o valor da liquidação da sentença. Aí, beleza. Ou então você deposita 30% do que você entende que é devido, não é? E embarga da diferença. Pode fazer isso? Pode também, tranquilo. E aí o juiz do trabalho vai dar a decisão dele. Então é possível? Sim, tranquilo. Não é? Vamos continuar a explorar o 916, que tem mais pontos interessantes. Olha o parágrafo 2º. Enquanto não apreciado o requerimento aí de parcelamento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas. Isso acontece muito na Justiça do Trabalho. O executado vai lá, deposita 30%. Aí no próximo mês já está vencendo a primeira parcela. E nem foi conhecida a petição. E o executado tem que depositar a primeira, não tem que ficar esperando ver se o juiz autoriza ou não. E vírgula, facultado ao exequente seu levantamento. Então o advogado do empregado, mesmo que ele não concorde com o valor total do parcelamento, o que ele faz? Atravessa a petição, impugna o valor e já pede o levantamento, para fazer o acerto depois. Parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente. Opa, isso importa para o advogado do empregado. O vencimento das prestações subsequentes, das 3, 4 parcelas que faltavam para pagar, e o prosseguimento do processo com imediato reinício dos atos executivos, ou seja, a continuação de busca de penhora. E 2 ainda, a imposição executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Não é 10% sobre o valor total, não, sobre as prestações não pagas. E o parágrafo 6º. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa em renúncia ao direito de opor embargos. Não é? Então, volto a falar o que eu havia comentado. Se o empregador for citado para pagar, o que o advogado do empregador tem que fazer? Caso optem pelo parcelamento, parcela o valor que você, advogado do executado, entende que é devido, que é aquele valor lá que você apresentou os cálculos, considerando que foi homologado pelo juiz um valor maior, gerou uma diferença. Com relação à diferença, é possível embargar, não é? Como também é possível o advogado executado falar, não, eu vou esperar um pouco, não vamos garantir, não vamos fazer nada. Aí vai a busca pela penhora, não vai? Se penhorar alguma coisa, aí sim eu apresento o parcelamento, não é? Também é possível? Também é possível, não é? Mas sempre atento o valor do parcelamento sobre o que você, advogado do executado, entende que é devido. Se a diferença for pequena, já paga o valor lá que está homologado para evitar a discussão num valor pequeno. Mas isso tudo é o quê? Estratégia. Eu aqui venho tentando aí lançar luzes nos raciocínios, naquilo que dá para ser feito. Eventualmente o advogado do executado, né, conversa lá com o cliente dele e vê que não dá para pagar nada agora. Ele foi citado para pagar, mas o cara não tem como pagar agora. Ué, então paciência, vai levando a execução, não vai pagar, não vai fazer nada, ciente que vai ter penhora. Então, quer dizer, uso de conta corrente, né, patrimônio, essa coisa toda já tem que começar a trabalhar esse meio de campo aí. Isso que é advogar pelo executado, né? Então, esse é o caminho da coisa toda. O importante é você, advogado do executado, estar sempre orientando o seu cliente lá. E caso tiver uma penhora, embarga logo. Não fica esperando a intimação da penhora, como nós vimos anteriormente. Muito bem, essa jurisprudência aqui eu deixo para você, que é uma jurisprudência que eu também gosto dela, porque ela é um pouco mais antiga. E por que eu gosto dela? Porque a Justiça do Trabalho aceita o parcelamento desde o CPC de 73, que estava no artigo 745-A. E agora, sobretudo por conta da Instrução Normativa 39, que eu já mostrei também,
o TST aceita o parcelamento. Então, não há o que se discutir com relação ao parcelamento. O advogado do empregado, exequente, pode até não gostar, achar ruim, seja o que for, impugna, mas não tem muito o que fazer não, porque é plenamente admitido esse instituto aqui na Justiça do Trabalho. Esse próximo bloco, eu fiz questão de colocar aqui, que é a impugnação da conta de liquidação, que fala do 879, parágrafo 2º. Então, olha só, processo transitou em julgado, começa a fase de liquidação. Aí vai depender do seu TRT para saber como a coisa funciona. Eu explico isso de uma forma extremamente pormenorizada no meu curso de liquidação de sentença. Aí falo liquidação de cálculo, arbitamento, artigo. Aí tem um outro curso que vai falar só da impugnação, de como faz a impugnação. Uma vez que o juízo do trabalho homologou os cálculos, juízo do trabalho, vai intimar as partes da sentença de homologação. Não cabe agravo de petição aí se você não concordar. Essa sentença de homologação de cálculos ela é de caráter meramente informativo dos valores liquidados. E as partes têm que fazer o quê? 879, parágrafo 2º da CLT, impugnar esses cálculos. O reclamante pode entender que é pouco e discutir o porquê que ele entende que é mais. E o empregador entender que é muito e discutir o porquê que ele entende que é menos. Impugnando, portanto. Se não impugnar, dá preclusão. É o que está no 809, parágrafo 2º. E aí, se você, advogado, quer do exequente, quer do executado, se você não impugnar a conta de liquidação, lá na frente, pelo executado, você não vai poder discutir mais os cálculos nos embargos de execução. E pelo empregado, você não vai poder impugnar a conta de liquidação. Então, você vai perder essa diferença, quer para mais empregado, quer para menos empregador. Então, muito cuidado com a sentença de liquidação, você tem que impugnar. Se você está com dúvida tal, vai lá e faça esse meu curso aí no Legale de impugnação à conta de liquidação, que aí você vai ficar ligeiro. Não é? Então está aqui ó, a fundamentação direitinho para você entender como a coisa funciona. Não é? 879 aí, 884. Muito bem. Agora, meu amigo, nós vamos falar de um tema, hein? De um tema de ordem pública e um tema aí que tem uma decisão recentíssima que a gente vai disponibilizar aqui do STF e que eu acredito vai demorar um tempo para ser julgado o mérito disso e os efeitos nos processos do trabalho serão cavalares. Não é? Eu estou falando então da correção monetária. Pois bem, a correção monetária é sim norma de ordem pública e ela pode ser discutida, portanto, em qualquer momento no processo? Pode. Porém, se ela já foi discutida na fase do conhecimento, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, com relação ainda aos juros lá, quando eu falei de norma de ordem pública nesse bloco aqui, se ela for discutida na fase do conhecimento e o juiz fixar em sentença juros, correção monetária, que eles sempre fixam, e se você não gostou, você tem que recorrer ali, viu? Ali é o momento adequado, tecnicamente correto para se discutir. Se não discutiu, eu vejo juízos que admitem a discussão na execução, mas já vi juízo dizendo que já precluiu. Como eu gosto de uma advocacia sem muito risco, então eu já tomo cautela e discuto isso daí lá no conhecimento, caso o juiz venha fixar correção monetária e juros, que lógico que fixam, então eu já discuto logo no conhecimento. Né, para evitar surpresa, quer atuando pelo empregado, quer atuando pelo empregador. Pois bem, o que nós temos acerca aí da correção monetária? A gente tem uma discussão que vai levar anos para ser resolvida, porque envolve todo um contexto político de bastidor aí, que não é a veia do nosso encontro, e que, no fim das contas, fica aquela discussão de TR e IPCAE. Não é? A TR, que é a taxa referencial, é ridículo. A TR não corrige absolutamente nada. Né? Tem ano que é negativa a TR, passa anos zerada a TR, então não tem correção monetária. Aí você vai falar que não existe correção monetária, que o dinheiro não se desvaloriza. Acho ridículo esse raciocínio, mas enfim, a gente respeita. O IPCAE já corrige. O IPCAE já oferece uma correção monetária anual palpável, significativa, porque acompanha o desgaste da moeda. Não é? Tanto que é assim, imagina você alguém que defende que a TR é o índice correto. Tudo bem, entende que é o índice correto. Só que se essa pessoa tiver um processo
No processo dela, ela vai discutir que o correto é o IPCA-E. Por quê? Porque ela não é trouxa, né? Ela não vai querer ficar com zero, ela vai querer ficar com alguma correção monetária, mais os juros. Porque não nasce mais bobo, não nasce. Só nasce gente esperta, não nasce mais bobo. Por isso que a sociedade está complicada desse jeito. Precisa nascer mais gente boba, mas não está nascendo, né? Mas, enfim, tem gente que vai lá e discute que o certo é a TR. E grita alto que o certo é a TR. E a TR não corrige. Será que quando ele tiver uma lide, não trabalhista, qualquer coisa aí, de uma viagem que ele comprou e que não foi entregue, enfim, uma dívida que ele está discutindo com um banco, será que essa pessoa que fica gritando TR, no processo dela, ela vai querer que seja aplicado TR? Então, envolve um pouco de brio, né? Mas não é esse o foco maior aqui. Vou mostrar para você, então, na legislação, quando ela fala TR, e quando ela fala IPCA, que aí permite a gente ver com profundidade na legislação. Então vamos lá. Correção monetária. Vamos estudar aí a CLT no 459, parágrafo 1º. Olha só. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil. Beleza, é assim mesmo. Primeiro o empregado trabalha, depois ele recebe. E ele vai receber até o 5º dia útil do mês seguinte o que ele trabalhou até o mês anterior, contado até o último dia do mês anterior. Logo, do último dia do mês anterior até o 5º dia do mês seguinte que ele vai receber, não conta a correção monetária nesse período. Só haverá o cômputo de juros e correção monetária a partir do pagamento no 6º dia, porque pagou fora do prazo, não é? Muito bem. É o que diz a súmula 381 nessa parte em negrito aí, ó. Se a data limite for ultrapassada, ou seja, o 5º dia do mês subsequente para pagamento, aí sim incidirá o índice de correção monetária do mês subsequente. Mas veja que a súmula 381 não fala qual é o índice. Até aí eu só fiz uma contextualização de quando começa a correr a correção monetária. O colega pode até pensar assim, mas se o empregado receber lá no 7º, 8º, 10º dia, não vou entrar com uma ação para cobrar correção monetária. Naturalmente que não, mas numa entrevista tem que verificar se houve pagamentos atrasados, pois se houveram, aí sim entra o pedido. Muito bem, e agora nós vamos ver o índice propriamente dito. Nós temos a OJ300 da SDI1 que diz lá, não viola a norma constitucional a determinação de aplicação da TR ou TRD como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas. Então, a OJ300 diz que na Justiça do Trabalho o que vale é a TR. Muito bem. Aí veio a reforma trabalhista, incluiu no parágrafo 2º lá, no 634, dizendo assim, os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela TR. Então, o valor de multa que o empregador sofre, a correção monetária vai ser aí pela TR. Muito bem. O 879, parágrafo 7º da CLT, hoje tem essa reforma, ou tem essa redação no parágrafo 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, que é o que nos interessa, será feita pela TR. Viu só? E aí eu coloco riscado para você a MP 905. Por quê? Porque a MP 905 do contrato verde e amarelo não foi convertida em lei. E ela trazia essa redação no próprio parágrafo 7º. Por isso que está riscado. Por favor, não confunda. E aí está dizendo lá que a atualização do crédito seria feita pelo IPCA-E. Então, qual que é o resumo da ópera? A CLT, por conta da reforma trabalhista, novembro do 17, disse que a correção monetária é a TR. Beleza. Aí veio a MP 905 e disse, estranhamente, que a correção monetária na trabalhista é pelo IPCA-E. Gerou um conflitão aí, né? Mas a MP caiu. Então, no período em que ela vigeu, é ela que vale. Então, na vigência dela, os cálculos devem ser apresentados pelo IPCA-E sem confusão, sem discussão. Por quê? Porque tinha MP vigendo. Então, tranquilo, está resolvido. Só que a MP caiu, então durante a vigência dela o que vale é o IPCA-E. Fora isso, TR, porque voltou a valer a TR. Então, como eu disse aquela hora, por favor, não confunda, tanto que eu coloquei riscado, trouxe no material só para você enxergar a diferença. Pois bem, agora eu vou encaixar a decisão do STF, não é?
que foi proferida no dia 27 de junho de 2020. A decisão do STF, então, é uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Diz assim, medida cautelar, é uma liminar essa questão da medida cautelar aqui, na ação declaratória de constitucionalidade, número 58 do Distrito Federal. E diz, trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos que a gente está discutindo da CLT. Que discussão é essa? TR ou IPCAE? Muito bem. Na ação de declaração de constitucionalidade 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro sustenta que os artigos aí da CLT formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes das condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação aí de trabalho laboral e em conformidade com as disposições constitucionais. Lógico, isso aí é o entendimento deles lá aqui da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, no sentido de deles entenderem por óbvio que o correto é a TR. Por quê? Porque não tem que corrigir nada. Não é? E aí veio a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino desde já, ad referendo, quando tiver o pleno para votar, o que ele deferiu? A suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho, que envolvam a aplicação dos artigos aí que fala da IPCAE ou da TR. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão, né, crítica, né, é até bom fazer essa observação, porque às vezes tem um colega aí que entende que a gente está criticando no STF. Crítica no sentido desconstrutivo, no sentido de eu estar dizendo que o STF está errado. Então, por favor, preste um pouco mais de atenção nas nossas colocações. E aí, então, o STF, pela decisão do ministro, então, Gilmar Mendes, ele fez o quê? Brecou a Justiça do Trabalho. Porque é para suspender todos os processos em curso. Ué, se discute aplicação na correção monetária de IPCAE e TR, se discute desde a petição inicial, o que é para fazer? É para suspender. O quê? Todos os processos. Discute-se isso no TRT, discute-se isso no TST, e a decisão do ministro foi para suspender tudo. De novo, não é crítica, é para que você consiga projetar os efeitos de uma decisão dessa. Parou a justiça. É para parar a justiça. Basta os advogados, aí, sobretudo dos empregadores, atravessar uma petição juntando uma copinha dessa liminar, dizendo, excelência, dá uma parada nesse negócio aí, por conta de que tem que resolver lá no pleno do STF. Quando que o pleno do STF vai se reunir para julgar isso aqui? Então, o dia que juntar e julgar, volta a correr os processos. Olha isso, a repercussão que pode dar isso aí. Muito bem. Deixo outra jurisprudência aqui, que vai falar de uma decisão do STF, julgando um recurso extraordinário contra a Fazenda Pública. Nessa decisão, o STF entendeu que tinha que aplicar o IPCAE, não é? Diz assim, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Fux, segundo o qual foi afastado o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda, mesmo no período anterior ao precatório, enfim, dizendo que o certo é o IPCAE, uma vez que a TR nada corrige. Né? Então, veja, o que eu procurei trazer? Expliquei a correção monetária na lei, né? Aí eu coloquei aqui a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu todos os processos em trâmite na Justiça do Trabalho, e ainda há uma decisão do próprio STF dizendo que a TR é ridícula, que não serve para corrigir nada. Basta abrir aquele segundo acordo que eu coloquei aqui do STF, que o colega vai ter acesso à informação e vai ver que o STF já disse que a TR não corrige nada, isso contra a Fazenda Pública. Precisa ver agora o que vai decidir com relação a essa ADC 58. Não é? O que nos leva a entender é que o STF não vai mudar a decisão dele, que já disse
né, 2 dias atrás aí disse que a TR não corrige nada, só que agora a gente não sabe, pode ter uma decisão diferente, a gente já viu em outras situações o STF mudar de opinião, não é? De novo, não é nenhuma crítica, e sim para você tomar cuidado, sobretudo nas informações que você passa, por exemplo, para os seus clientes, dos processos que estão em andamento, que a gente pode ter uma paralisada significativa aí. Vamos nessa. Juros de mora. Outro tema, vencido aí o que a gente discutia a título de correção monetária, vamos ver juros. De novo aqui, olha só que coisa interessante, o 893 da CLT, mesmo antes da reforma trabalhista, tinha essa redação aqui dizendo assim, essa parte em negrito. Juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a RT. Então, os juros começam a ser contados a partir do ajuizamento da RT. Era isso que dizia o 883 da CLT. Aí veio a MP, que já caiu, ok, mas eu trago ela aqui para você enxergar as alterações legislativas. Por isso que está arriscado. Aí ela dizia que tudo bem, os juros correm lá da inicial, só que eles deverão ser computados equivalentes aos juros da caderneta de poupança. Então veja o que é o estudo da lei, não é? O estudo da lei deixa qualquer pessoa louca. Então você tinha o 883 da CLT dizendo só isso, que os juros começam a contar da distribuição da inicial. O 883 não falava de quanto que era o juros, só falava que começava a contar. Aí veio a MP e enfiou lá no meio do 883, beleza, começa a contar sim da distribuição os juros. Porém, os juros serão de caderneta de poupança e não 1% ao mês. Esse 1% ao mês eu ainda vou chegar na fundamentação. O 883 na sua redação original, e é a que está valendo hoje porque a MP caiu, ele só fala que começa a contar da inicial, mas ele não fala que é de 1%. Outros institutos vão falar que é 1%, que nós vamos abordar agora. Mas a MP veio e falou que era só os juros de poupança. Né? Vamos nessa. Agora vamos ver onde está esse negócio de 1%. Não é? Olha lá, a lei 8177 dizendo assim, os débitos trabalhistas constantes da condenação pela Justiça do Trabalho, os acordos, né, quando não cumpridos, revelarão aí uns juros de mora previstos no caput, vírgula, juros de 1% ao mês, contados do arbitramento ou do ajuizamento da reclamação. Então, é nessa lei 8177 que venho trazer o 1% ao mês para as reclamações trabalhistas. E a MP tinha alterado ela também para dizer que era juros de caderneta de poupança. Como a MP caiu, então os juros hoje é de 1%. Tá bom? Então os juros é de 1%. Podia colocar direto a lei, mas eu gosto de explicar a MP, porque de repente podem ressuscitar essa MP. Se você tem um pouco de conhecimento, se você está acompanhando um pouquinho as alterações legislativas, você sabe que você pode dormir com juros de 1% ao mês, acordar com juros de caderneta de poupança e ir dormir com juros, por exemplo, 0,5%. E no outro dia acordar, não tem mais juros no Brasil. E assim, então é assim, não é mole não, é pancada. Vamos nessa, vamos ver agora a questão da indenização por danos morais, para saber como é que nós vamos computar aqui a questão dos juros, não é? E como funciona a correção monetária quando envolver indenização específica por danos morais. Chama atenção porque só a indenização por danos morais que tem essa diferenciação. Todo o restante do que se discute na Justiça do Trabalho não tem essa especificação própria que tem o cômputo de juros e correção monetária quando ligado à indenização por danos morais. Então vamos lá, súmula 439. Danos morais, juros de mora e atualização monetária, termo inicial, tá vendo? Específico para dano moral. Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão do arbitramento, que em regra dá na sentença, ou da alteração do seu valor, que pode dar no tribunal. É daí que começa a contar a correção monetária. Do dano moral, só do dano moral. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação.
nos termos lá do 883 da CLT. Então, o que nós temos de dano moral? Dano moral de uma forma bem tranquila e específica. O dano moral, então, ele correção monetária, é a partir da sentença que fixou o dano moral. E se não fixou dano moral, só foi reconhecido no tribunal. Então, a correção monetária do dano moral começa no acórdão, ou do TST, se for o caso. Enfim, é da onde teve a decisão. Ou a alteração do seu valor. Aí é daquela decisão que começa a contar a correção. E os juros? É desde a distribuição. E todas as outras parcelas que se discute na Justiça do Trabalho. Correção monetária e juros da distribuição da ação. Agora, se os juros vai ser 1%, por hora é 1%, tranquilo. Agora, se a correção monetária vai ser TR ou IPCAE, por hora está suspenso por conta da decisão do ministro Gilmar Mendes lá do STF. Tá certo? Valendo, então, portanto, a TR. Nós não terminamos aqui o nosso encontro de embargos de execução, vamos fazer mais um intervalinho, voltamos para concluir esse encontro que está ficando demais. Esse embargo de execução aqui, ó, visão para embargar o empregador, né, o executado embargar, e visão para impugnar os embargos de execução. Ok? Já voltamos aí, meu amigo. E já vamos ver esse tema aqui que envolve as contribuições previdenciárias e o imposto de renda, dando mais uma viradinha na página. A primeira coisa a ver sobre contribuição previdenciária é a competência da Justiça do Trabalho, que tem advogado que acaba confundindo. Para ficar bem claro, se você quer cobrar contribuições previdenciárias porque o empregador nunca pagou, aí não é aqui na Justiça do Trabalho, né? Aí na Justiça Federal. Por outro lado, o juízo do trabalho sentencia e o empregador é condenado a pagar adicional de periculosidade que ele nunca pagou. E em cima do adicional de periculosidade tem reflexos previdenciários. Estes reflexos previdenciários podem ser executados aqui na Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho com relação às contribuições previdenciárias está em cima do que o juízo condenou o empregador. Por outro lado, se esse empregador nunca recolheu contribuição previdenciária, aí o juízo do trabalho não tem competência para condenar o empregador com relação às contribuições previdenciárias. Tranquilo isso daí. Outra coisa, com relação à contribuição propriamente dita, ela vai decorrer do que foi condenado esse empregador. E ela vai ser calculada mês a mês, da mesma forma que é calculada a evolução salarial desse empregado. Então, por exemplo, foi condenado em sobreaviso. Sobreaviso é uma verba que integra o salário do empregado. Pega todo o período imprescrito que estiver discutindo e aí vai encaixando no salário daquele empregado o adicional, o que for condenado lá, o sobreaviso, periculosidade, insalubridade, o que foi condenado a verba salarial. Essa verba salarial, ela gera reflexos, porque ela integra o salário base. E aí vai gerar os reflexos, por exemplo, previdenciário. Por exemplo, para explicar junto, imposto de renda. Então, agora que vai integrar essa verba no salário, o salário do empregado pode ter aumentado. E aí entrar na faixa em que vai ser calculado lá, em que será devido imposto de renda na fonte. Por isso que tem que analisar mês a mês a liquidação. Por isso que eu sempre comento, liquidação de julgado passa para um calculista fazer. É muita coisa para o advogado fazer. Eu não faço cálculo nem em sonho. Primeiro porque eu não sei, porque não tenho veia para isso. Então eu passo para um calculista, ele faz o cálculo lá. E aí tem que vir integrando isso. Portanto, será devido imposto de renda se ultrapassar a faixa de isenção. Aí vê o mês e vai ter que constar lá o imposto de renda na liquidação. As contribuições previdenciárias, mês a mês. E aí vai ter a cota parte do empregado e do empregador, que é a diferença face àquilo que a sentença condenou. Não é? E vai gerando essa diferença mês a mês, a cota parte do empregado e a cota parte do empregador com relação ao INSS. Por isso que quando apresenta cálculos na liquidação, tem que apresentar destacado a cota parte de cada um e o imposto de renda quando ultrapassar a faixa de isenção. Muito bem. Esse tema ele é relevante e a gente tem que estar atento porque pode ter uma vacilada nos cálculos. Uma coisa que por vezes se coloca é, poxa vida, como o empregador não pagou o direito do empregado e agora está pagando fora da hora, né, tanto que está pagando em sentença, e gera esses reflexos previdenciários, não seria justo o empregador pagar a cota parte previdenciária do empregado?
porque o empregador não pagou. E agora? O empregador vai pagar a cota-parte do empregado e também, ou o empregador vai pagar a cota-parte dele, empregador do INSS, mas vai pagar também a do empregado? Não. Súmula do TST afasta essa coisa. Ainda que pagando a destempo, ainda que pagando só porque foi condenado, o empregador vai pagar a cota-parte do INSS dele, empregador, e o empregado a dele. Tanto que desconta do empregado na liquidação a cota-parte dele. Não é que desconta, né? Efetivamente, do crédito dele, esse valor vai para o INSS. Ele não vai receber em dinheiro, mas vai para o INSS. Lá no nome dele, que vai ficar reservada lá como cômputo para fins de benefício previdenciário, aposentadoria. Não é? Agora vem uma dica da prática. No seu contrato de honorários, você coloca que os seus 30% vai pesar sobre a contribuição previdenciária também? Né? Então, tem que ver direitinho, hein? De repente você não coloca e depois desconta, o empregado te questiona, te empareda, você está errado, hein? Então tem que saber fazer um contrato de honorários. Está em dúvida? Quer fazer um contrato de honorários bacana? Veja meu curso de contrato de honorários dentro do formação do advogado trabalhista. Liga aí no Legal e pergunta sobre essa esse meu curso. Pois bem, o que eu estou falando aqui de competência da Justiça do Trabalho está aí, ó, na súmula 368, tranquilo, que eu já expliquei. A responsabilidade pelo recolhimento, então, continua na súmula 368, agora no inciso 4. Olha só, é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais. Olha isso, a culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, que agora que veio a sentença, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e também das contribuições previdenciárias, que recai sobre a sua cota-parte. Então, o empregado também vai ter que recolher a dele. As informações que seguem foi as que eu já observei, né? No que toca lá a questão da faixa, né? Para fins de saber se vai pesar imposto de renda ou não. Por isso, meu amigo, que eu digo que é complicado você querer fazer cálculo. De repente você esquece imposto de renda, né? Pode dar um prejuízo aí, pode dar uma diferença e vai ficar discutindo essa diferença aí, pode não ser uma coisa interessante. Eu prefiro passar para quem sabe, tem lá o calculista, depois ele me acompanha nesse processo inteiro. Aí amanhã tem que impugnar os cálculos da parte contrária, o calculista faz, aí tem sentença de homologação, tem que impugnar, o calculista também já faz, tem que atualizar crédito lá na frente, beleza, tá tranquilo, você está acompanhado nesse processo. Eu penso que vale muito a pena. Pois bem, mais uma virada de página nesse curso de embargos e execução que não acaba mais, hein? Esse, sem dúvida nenhuma, é o encontro de embargos e execução mais profundo que eu já desenvolvi. Olha só, agora nós vamos falar de excesso de execução. Primeiro, onde está na lei excesso de execução? Está na CLT? De jeito nenhum. Está aqui no CPC, ó, 917 do CPC, vem lá no parágrafo 2º dizendo do excesso de execução. Aí vem trazendo as hipóteses, né? O exequente pleiteia quantia superior ao do pedido, né? Do título, desculpa, do que transitou em julgado. Então, transitou em julgado 6 meses de horas extras. O reclamante apresenta liquidação de 1 ano. Então, está a quantia superior ao do título. Recai sobre coisa diversa da declarada no título. Então, tem que obedecer a coisa julgada, a sentença que transitou em julgado, a decisão que transitou em julgado. Não pode violar. Tem um curso aqui que a gente fala só de execução definitiva e explora com profundidade esse negócio de decisão que transitou em julgado. Lá eu falo da relativização da coisa julgada. A própria CLT prevê isso aí, é um negócio muito legal. Falo de ação rescisória também. E aí continua aqui o excesso de execução, né? Termos aí que nos importam. E eu fecho esse estudo aqui de excesso de execução estudando a jurisprudência que eu vou mostrar para você aqui. Bem interessante, que é uma notícia que eu peguei no site do TRT da 15ª Região, referente a esse processo 1930 aqui, que é bem interessante, né? E que já é aplicado no processo de trabalho faz tempo. Vamos estudar isso aqui, ó. Uma diferença substancial entre o valor de um imóvel penhorado e o crédito trabalhista devido não pode impedir o leilão do bem e a quitação da dívida laboral. Ou seja, se tem uma diferença substancial, grande, enorme, entre o imóvel penhorado
E o que se deve na reclamação trabalhista não significa que nós estamos diante de um excesso de execução. Não. Excesso de execução nas hipóteses ali do parágrafo 2º do 917. Considerando que esse imóvel não é bem de família, naturalmente que bem de família é impenhorável. Tem uma aula, temos um curso aqui só de bem de família, longo. E aqui, o empregador teve todas as chances de pagar, de nomear bens, de parcelar pagamento, ele fez tudo. Agora que conseguiu penhorar um imóvel, o imóvel é 20 vezes maior que o valor da execução. Isso é excesso de execução? Isso não é excesso de execução, né? Considerando que o bem não seja bem de família. Então não há que se falar em excesso de execução, porque o empregador, o executado, teve toda a chance de pagar, não pagou, foi o que conseguiu, foi pegar esse bem. E ele tem a chance ainda dele, executado, chegar agora, pedir que seja afastada a penhora desse bem, que ele acerte então o que ele está devendo. Pronto. Não é? Então não há excesso de execução. O excesso da execução ele está notadamente quando a liquidação da decisão que transitou em julgado, a sentença de homologação de cálculos, ela diverge dos títulos que transitaram em julgado. Isso é excesso mesmo. Aí está correndo um excesso, está fora, o cálculo está errado, né, e tem que ser impugnado. 879, parágrafo 2º da CLT. E, no momento oportuno, levar isso para o TST, quando do julgamento dos embargos de execução, por exemplo. Muito bem, mas não pode perder o prazo do 879, parágrafo 2º. E continua aqui. Esse, então, foi o entendimento dos desembargadores aí da 15ª região, que negaram o recurso de uma empresária que alegava excesso de penhora. O imóvel penhorado foi avaliado em 2,37 milhões, enquanto o valor do crédito na execução era aproximadamente 243 mil. O valor é muito diferente? Ou se é diferente? Muito, e põe diferente nisso. Isso revelaria excesso de execução? Não. Por quê? Diz lá a desembargadora, como a empresária executada não pagou o débito, nem indicou outros bens à penhora, supostamente mais condizentes com o valor em execução, não poderia alegar excesso de execução, devendo se sujeitar aos trâmites decorrentes da constrição judicial realizada nos termos da lei, não é? E foi acompanhada pelos demais membros lá da turma. Para o colegiado, não há que se falar em excesso do ato constritivo, excesso de execução, uma vez que a agravante poderia substituir os bens que alegava terem sido penhorados em excesso por outros. Aí, está vendo? Havia também a possibilidade dela arrecadar eventual sobra da execução, em conformidade com 907 aí também do CPC. Por fim, o acordo, essa parte é bem interessante também, a questão do princípio da execução menos gravosa para o devedor, que é um princípio verdadeiro, mas não é absoluto, não é? Ele deve ser aplicado em consonância, de acordo com o princípio geral e preponderante de que a execução deve ser realizada no interesse do credor, limitado sim uma execução justa, uma execução menos gravosa para o devedor, não é? Possibilitando que ele, devedor, possa continuar com sua atividade empresarial, por exemplo, mas que pague quem ele deve. Nesse sentido, concluiu a turma. O dispositivo é aplicável desde que o modo menos gravoso para o devedor seja igualmente benéfico ao credor. O modo menos gravoso para o devedor não é fugir a vida inteira da execução e mais eficiente para o recebimento da dívida, não é um equilíbrio, não sendo admissível o benefício daquele preceito em prejuízo do exequente. Está aí o processo. Eu tive a cautela de entrar no site do TST, sempre faço isso, quando eu coloco julgados do TRT, para ver o andamento no TST, para ver se a parte entrou com recurso e tal. Aqui, a empresária aqui executada entrou sim com recurso de revista, não subiu, agravou, o agravo foi conhecido no TST, mas não ofereceu transcendência. E aí, dançou, porque o mérito não foi conhecido. De repente, poderia até conhecer o mérito, mas o advogado da agravada, aí, da executada, melhor colocando, da executada, ele não conseguiu fazer o recurso de revista chegar no TST. E aqui fica uma dica. Eu tenho um curso bacana aqui no Legale de recurso de revista, muito longo,
né, dentro do formação do advogado trabalhista, que vale a pena, porque é recorrente isso, viu? A gente vê a dificuldade dos advogados em desenvolver um recurso de revista. Não conseguem superar os requisitos de admissibilidade. Veja, aqui o recurso de revista desse caso, da executada, não foi conhecido lá porque não houve transcendência. O advogado dela não conseguiu demonstrar a transcendência. Não é crítica ao colega, é para abrir os olhos para que você veja como é complicado advogar. De repente, você até tinha uma tese para tentar levar para o TST, uma tese de mérito, mas você não conseguiu fazer com que o TST conhecesse do mérito do seu recurso. Por quê? Porque não ultrapassou as preliminares. Recurso de revista tem 1 quilo de requisito de admissibilidade. Dá uma olhada lá no parágrafo 1º A do 896 da CLT. No meu curso de recurso de revista, eu vejo passo a passo, do jeito que eu faço aqui. Mostrando, dando exemplo, mostra a lei, jurisprudência, e até ficar claro como tem que fazer. Só para você ter uma ideia, recurso de revista é mais ou menos assim. Recurso de revista tem 30 laudas. Um exemplo, 30 laudas. 28 é a peça de interposição, que é uma, 27, para somar as 28, é de juízo de admissibilidade, para ver se você consegue preencher os requisitos de admissibilidade do recurso de revista. As 2 últimas, você fala lá o que você queria no mérito, pronto, resolveu, o recurso de revista é isso. Não é fácil, não é fácil. Pensa que recurso de revista é RO não, que você sai falando tudo lá, que o RO tem efeito devolutivo em profundidade, revista não tem. Muito bem. Última bolacha do pacote do nosso encontro aqui de embargos à execução. Nós vamos discutir o que agora? Custas. Por quê? Meu amigo, porque tem custas na execução, sim, senhor. O que é esse negócio de custas à execução? É assim, o processo de trabalho tem as custas na fase do conhecimento? Tem. Então, quando eu entrar com a ação, eu tenho que recolher custas? No cível. E na trabalhista? Não, aqui você entra com a ação, não recolhe custas. Quando as custas serão recolhidas? Quando tiver sentença condenatória e aí em cima do valor que o juízo do trabalho arbitrar na sentença de condenação, 2% do valor da condenação e não do valor da causa, 2% do valor da condenação na sentença é o valor das custas na fase do conhecimento. E no meu curso lá de recurso ordinário eu explico isso daí também, tudo passo a passo. Pois bem, custas do conhecimento. E na execução? Como é que ficam as custas na execução? As custas na execução serão suportadas, serão pagas pelo executado. Em que momento? No final do processo. Como no final da fase de execução? Quando satisfez o débito. Primeiro paga o empregado, pagou, acabou, liquidou o negócio lá, liquidou, não deve mais nada? Não, não deve não. E aí? Aí o empregador vai ser intimado para recolher as custas, que serão recolhidas de que forma? No artigo que eu coloquei aqui para você da CLT, o 789, traz uma tabela, aí de acordo com aquela tabela, o executado vai recolher as custas da execução. Ok? E aqui no finzinho ainda do material, eu deixo para você uma pesquisa bacana que fala de execução, para você entrar aí, ó. Está o link do TST, né? Entra lá e estude mais um pouco sobre execução.